Já parou pra pensar aí por que alguns dragões de House of the Dragon são tão parecidos? A gente fala muito, pessoal, dos Targaryen, dos montadores e das batalhas, mas quase nunca toca numa pergunta muito simples. Quem poderia ser a mãe ou pai dessas bestas? Será que o Sunfyre ou Syrax parecem próximos por acaso? E se o Sea-Smoke e a Tessarion tivessem nascido da mesma linhagem da Dreamfyre? E será que os ovos da Daenerys carregam uma história muito mais antiga do que parece? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai cruzar as datas, os ovos de berço, os montadores e as pistas visuais que a série mostrou para montar uma possível árvore genealógica dos dragões Targaryen, desde Balerion, Merax e Vhagar, passando por Vermithor e Asa Prata, até chegar nos ovos da Daenerys lá em Game of Thrones. Já deixa o seu like aí embaixo no vídeo e também confere a sua inscrição aqui no Voo Dragão para continuar ajudando cada vez mais o canal. Combinado? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Esse vídeo tem spoilers de Fogo e Sangue, da história da dinastia Targaryen e também de House of the Dragon. Eu não vou detalhar aqui a morte de cada dragão, porque não é o foco do vídeo. A ideia, na realidade, é tentar entender de quais as linhagens eles podem ter nascido, quais conexões fazem mais sentido e como essa árvore pode ter se formado. E já fica aqui o aviso. Isso aqui, pessoal, não é uma árvore genealógica oficial confirmada. O George R. R. Martin nunca entregou uma genealogia fechada dos dragões Targaryen, até porque não faria sentido os mestres lá de Game of Thrones e de Fogo e Sangue ficarem anotando de qual berço vem o tal ovo, etc. Então, o que a gente vai fazer aqui é montar uma grande teoria. Para isso, a gente vai usar datas aproximadas, os ovos de berços, montadores, família e a aparência dos dragões como pistas, não como prova absoluta. Outro ponto bem importante é que a reprodução dos dragões ainda é uma coisa muito misteriosa no universo de Game of Thrones. A gente não sabe, galera, exatamente como eles se reproduzem. Em muitos casos, nem fica claro qual é o sexo de cada dragão. Inclusive, se vocês quiserem, dá pra fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, porque é um assunto que é bem mais confuso e complexo do que parece. Então, para essa árvore não virar uma bagunça, a nossa regra principal vai ser olhar principalmente para a linhagem materna, ou seja, entender de qual dragão poderia ter botado aquele ovo, visto que o pai de cada dragão é muito mais difícil de definir. Mas é claro, quando fizer sentido, a gente também vai considerar aí os pares muito próximos, como Vermithor e Asa Prata, porque sim, eles viveram junto por muitos anos e formaram um núcleo importante dentro dessa teoria. Logo, essa é a árvore que faz mais sentido, pessoal, pra mim. Vocês aí embaixo nos comentários podem discordar e provavelmente muita gente vai, mas essa justamente é a graça do vídeo de hoje, discutir todas as possibilidades. Então, com isso explicado, bora começar a árvore genealógica definitiva dos dragões Targaryen. Toda árvore, pessoal, precisa de uma raiz, e no caso dos dragões Targaryen, essa raiz não começa em Westeros, mas sim em Valyria, antes da perdição. Quando Anar Targaryen fugiu lá para Dragonstone, ele levou 5 dragões com a família. Desses 5, o único que ainda estava vivo na época da conquista era Balerion, o terror negro. Merax e Vhagar entram logo depois dessa base. Ao que tudo indica, pessoal, elas nasceram em Dragonstone, a partir dos ovos deixados por essa primeira geração. Por isso, elas aparecem no começo dessa árvore, não porque tudo seja confirmado, mas porque forma a base mais antiga que a gente consegue acompanhar. Balerion, como vocês bem sabem, é o grande símbolo dessa raiz. Ele nasceu em Valyria, viveu mais de 200 anos e morreu de velhice, já no reinado de Jaehaerys. Ao lado dele, aparece Merax e Vhagar. Merax, maior que Vhagar na época da conquista, e Vhagar, que viveu muito mais, chegando aos 181 anos. E aqui, pessoal, toda essa teoria começa a ficar bastante interessante. Quando a gente compara os crânios conhecidos e os designs que a série mostrou, os três parecem carregar traços bem diferentes. Balerion teria um focinho um pouco mais alongado e chifres enormes. Já Vhagar tem chifres menores espalhados pelo crânio. Já Merax parece seguir outro padrão, com um chifre bem mais central. Lembrando que o Merax, o crânio dele, aparece lá em Dragonstone, na biblioteca da Rhaenyra. De qualquer forma, pessoal, isso não confirma a genealogia oficial, mas sugere que desde o início os dragões Targaryen já poderiam carregar linhas visuais bem distintas. E a partir dessas diferenças que a primeira descendência começa a ganhar forma. Depois dessa raiz, o primeiro nome importante que aparece em Westeros é de Quicksilver. Ela foi colocada, pessoal, no berço do príncipe Aenys, filho da rainha Rhaenys, que por sua vez era esposa de Aegon, também montadora de Merax. Não é cânone fechado, mas é uma ligação que encaixa bem demais para ser ignorada. Por isso que para mim, nessa árvore, a minha aposta é que o ovo de Quicksilver veio da Merax. O problema aqui é que a Merax morre cedo, abatida em Dorne durante as guerras da conquista. Então fica estranho puxar a geração seguinte inteira diretamente dela, pessoal. Um salto tão grande no tempo. A solução mais limpa para essa genealogia, na minha visão, é colocar a própria Quicksilver como ponte dessa linhagem. A Quicksilver, ou Mercúrio, nasce logo depois da conquista, e na minha visão ainda teria um bom período de tempo para colocar a própria
primeira ninhada antes de morrer enfrentando o Balerion. E é exatamente nessa janela que aparecem 3 nomes fundamentais para essa árvore: Dreamfire, que nasceu por volta de 32 depois da conquista, Vermithor, que nasceu por volta de 34, e Asa Prata, um pouco depois, entre 36 e 42 depois da conquista. Mas aqui, pessoal, eu não colocaria os 3 no mesmo lugar. Para mim, a leitura mais amarrada seria colocar Dreamfire e o Silver Ring como possíveis filhas da Mercúrio, ou Quicksilver. Não porque seja uma certeza absoluta, mas sim porque essa hipótese resolve bem a cronologia e mantém uma continuidade com a linha da Merax. A Dreamfire parece bastante com essa descendência mais clara, azulada e prateada, assim como a própria Asa Prata. Ela é mais esbelta, mais limpa, menos carregada de chifres e tem uma aparência muito mais elegante do que brutal. No entanto, isso seria bem diferente do Vermithor. Vermithor, pessoal, como eu disse, nasceu em 34 depois da conquista. E aqui eu colocaria ele diretamente na linha da Veiga. Não com uma certeza oficial, mas com uma aposta mais forte dessa árvore. Pela cronologia, a Veiga estava viva, era adulta e ligada à Visenya nesse período. E pelo visual, o Vermithor também combina muito mais com ela. Ele é mais bruto, mais pesado, mais escuro. Inclusive tem até aquela mesma papada que a Veiga, assim com a presença antiga e monstruosa que conversa bem mais com a velhota de Westeros do que com a linha mais limpa, prateada da Quicksilver. Então nessa árvore fica assim: a Quicksilver geraria a Dreamfire e a Silver Ring, e a Veiga geraria o próprio Vermithor. Não é uma certeza oficial, é claro, mas é uma divisão que para mim combina bem melhor cronologicamente e também quando a gente analisa a aparência. E a partir desses caminhos que a árvore genealógica começa a entrar de vez os dragões que vão dominar a dança. Assim como disse, pessoal, a Dreamfire nasceu por volta de 32 depois da conquista. E nessa teoria aqui, ela abre uma linha mais fria, azulada e prateada. É uma linhagem que conversa bastante com os dragões da Daenerys. Se vocês não lembram, a Dreamfire apareceu lá na primeira temporada de House of the Dragon, e se vocês observarem, ela tem um visual muito parecido com o Drogon lá de Game of Thrones, assim como o próprio Viserion e o Rhaegon, que são os dragões da Daenerys na série original. Pensando nisso, na aparência entram 2 nomes juntos, o Sea Smoke e Tessarion. Na série, o Sea Smoke também lembra os dragões lá da Dany. Ele tem um visual mais elegante, mais limpo, quase aquele modelo clássico de dragões que muitos fãs associam à assinatura da própria Dreamfire. E a Tessarion, por sua vez, talvez seja um dragão ainda de encaixe mais direto. Assim como a sua própria suposta mãe, ela é a Rainha Azul. A cor puxa já imediatamente para Dreamfire, e a parte narrativa também ajuda. A Dreamfire, pessoal, como vocês bem sabem, está ligada à Rhaenyra Targaryen e ao núcleo dos verdes na série e nos livros. Então faz sentido imaginar que o ovo dessa linha pudesse acabar com o irmão da própria Rhaenyra, o Daeron. Já do outro lado, pessoal, da nossa árvore ficam o Vermithor e a Asa Prata. O Vermithor, como eu disse, nasceu no ano de 34 depois da conquista, e a Asa Prata aparece um pouco depois, entre 36 e 42. Eles foram os dragões de Aerys e Alicent, que viveram muito próximos, e por isso formaram um dos pares mais fortes dessa árvore. Dessa linhagem, o primeiro par que faz mais sentido pra mim é a Syrax e o Sunfyre. É lógico, os dois não são iguais, mas na série eles parecem bem próximos. Assim como a gente viu, a Syrax tem um corpo mais limpo, asas elegantes e um formato bem menos monstruoso. Já o Sunfyre carrega uma assinatura bem parecida, a própria cor dourada que lembra as escamas amareladas da Syrax, fora que é um dragão bem mais bonito e refinado. Visualmente ele parece mais próximo da Syrax do que dragões como a Veigar e o próprio Caraxes. Então, pessoal, nessa minha teoria, os dois entram como descendentes dessa linha da Asa Prata e do Vermithor. E aí vem um dos casos mais complicados, a Meleys e o Caraxes. Eles parecem pertencer a uma geração mais antiga, pois nasceram em torno de 49 ou 50 anos depois da conquista. A Meleys complica por causa da cor vermelha muito marcante, e o Caraxes complica mais ainda, porque ele tem uma anatomia completamente fora do padrão, o pescoção alongado, serpentino, quase deformado. Mesmo assim, os dois ficam nessa linha por causa da época que aparecem, por alguns traços nos chifres, e porque parecem carregar esse perfil de dragões mais agressivos, mais físicos, ligados mesmo à guerra. Então ficaria mais ou menos assim: a Dreamfire puxaria o Sea Smoke e a Tessarion, Asa Prata e Vermithor puxariam a Syrax e o Sunfyre, Meleys e o Caraxes. A partir daqui, pessoal, a árvore já está dentro de uma geração que vai mover a dança, e o próximo passo natural é olhar para os ovos que surgem do núcleo da Rhaenyra, e é por Syrax que a árvore entra de vez na geração dos filhos dela. Ela não é importante só por ser o dragão da rainha. Dentro dessa minha teoria, a Syrax, pessoal, também vira a provável fonte dos ovos da próxima geração, a geração mais nova de dragões. A hipótese aqui é que os ovos de berço dos 3 filhos mais velhos da Rhaenyra tenham vindo diretamente dela: Vermax do Jacaerys, Arrakis do Lucerys e o Tyrax do Joffrey. Esses dragões aparecem numa janela bem próxima, entre mais ou menos 114 e 117 depois da conquista. Isso ajuda muito minha leitura. São dragões jovens, ligados aos herdeiros da Rhaenyra, nascidos dentro do mesmo núcleo familiar
familiar lá em Dragonstone. Não é confirmado, mas faz bastante sentido imaginar que a linhagem da Syrax estivesse sendo usada para fortalecer os próprios filhos da princesa herdeira. Seguindo essa mesma lógica, o Stormcloud também entra como provável descendente da Syrax. Ele é o dragão do pequeno rei Aegon III, outro filho da Rhaenyra, então pertence naturalmente a essa mesma ramificação de ovos ligado à casa dela. E aí, pessoal, vem a Morning, que é um caso mais delicado. Ela é uma dragão que acaba nascendo lá no fim da dança, bem no fim dos livros. Não existiria ainda na série. Ela viria de alguns daqueles ovos que foram levados da arena de Dragonstone lá pro vale. Então faz muito sentido que esses ovos vieram de uma ninhada da Syrax. A Morning nasce tarde, já bem perto do fim da dança, como eu disse. Então ela funciona como um dos últimos sinais de vida dessa linhagem. Já do lado dos verdes, a árvore também continua. Aqui, pessoal, entram dragões que a série não citou ainda, como o Morgonru e os Cryx, os pequenos dragões ligados ao filho do Aegon II e a Helaena, o Jaehaerys e a Jaehaera. Como a Helaena monta Dreamfire, faz sentido sugerir que os ovos desses dragões menores possam ter vindo dela. Esse é outro ponto bem discutível, é claro, mas seguindo a lógica dos ovos circulando dentro do núcleo familiar, a Dreamfire vira uma candidata muito forte para esse berço verde dentro dessa árvore. A dragão da Baela, a Moondancer, entra por outro caminho. E aqui, pessoal, o argumento visual é muito forte. Na série, pessoal, eu pessoalmente acho as asas da Moondancer muito parecidas com as asas da Asa Prata, quase como se a Moondancer fosse uma versão menor, mais jovem e mais ágil dessa mesma assinatura visual. Por isso, aqui nessa árvore, a Moondancer fica como possível eco tardio da linhagem da Asa Prata e talvez o Vermithor como pai. Não necessariamente uma filha direta, mas uma descendente provável dessa linhagem, principalmente pelo desenho das asas que a adaptação escolheu mostrar. E aqui, pessoal, a gente começa a ter alguns buracos. Quando a gente chega aos dragões selvagens de Dragonstone, a geologia fica muito mais incerta. Acontece que dragões como Cannibal e Grey Ghost ainda não foram vistos na série da HBO. Então, para eles, a gente não tem o mesmo tipo de comparação visual que a gente tem com outros dragões. O Cannibal, para mim, é o maior ponto de interrogação. Nos livros, galera, ele é tratado como um dragão selvagem extremamente antigo, e algumas teorias até sugerem que ele venha da antiga Valyria, antes mesmo da conquista. Logo, ele funciona aqui mais como uma linha obscura, talvez fora da árvore de dragões da casa Targaryen. Já o Ship Stealer também é difícil, pelo menos ele já apareceu na adaptação, mas isso aqui me deixou mais confuso ainda. Na série, como a gente viu, ele tem uma aparência totalmente bizarra e diferente de todos os outros dragões Targaryen. Ele pode vir aí de uma ninhada antiga de dragões não nomeados, ou até de uma linhagem selvagem separada. Aqui eu acho que o mais honesto é deixar ele de fora mesmo. E o Grey Ghost talvez seja o mais misterioso de todos. Como ele ainda não apareceu na série, não dá pra usar o design, asas ou cor como pista. Pelo que sabemos dos livros, ele continua sendo um dragão pálido, isolado e difícil de encaixar. Então, nessa árvore, ele permanece como um ponto de interrogação. E com isso, pessoal, a árvore chega no fim da dança. De um lado, a gente tem os dragões jovens ligados aos filhos da Rhaenyra e dos verdes, e do outro, os selvagens que nunca se encaixam completamente. E depois dessa guerra, quase todos esses caminhos começam a ser cortados. A árvore vai escurecendo até chegar no último dragão, mas uma linha talvez ainda aí atravessou os séculos. Acontece, galera, que tem uma teoria bem forte que os ovos da Daenerys Targaryen lá de Game of Thrones vieram da Dreamfire, o que explicaria aí a tamanha coincidência e a aparência similar entre a Dreamfire e os próprios dragões, como Viserion, Rhaegal e Drogo. Então, pessoal, é isso. Essa é a árvore genealógica dos dragões Targaryen que faz mais sentido pra mim. Lembrando, isso não é verdade oficial e sim uma grande teoria, mas eu acho que quando a gente junta as datas, os ovos, os montadores e principalmente o visual que a série mostrou, várias conexões começam a ficar bem interessantes. Agora eu quero saber de vocês. Qual é a ligação que vocês mais compraram? Syrax e Sunfyre como parentes próximos? Olha que legal, né? No caso, a Rhaenyra, sendo meia-irmã do Aegon, montaria também o dragão que é irmão dela. Ou até mesmo a gente tem o Sea Smoke e Tessariel vindo da Dreamfire. Bem, me digam aí se vocês acham que eu forcei algum ponto. Por hoje era isso, pessoal. Confiram também os outros vídeos no canal. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!